Pessoal, nosso bom dia a todos, né? Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa. Quero cumprimentar também os nossos irmãos aqui internautas, que nos assistem aí através do Facebook do Sr. Aurélio Robles e da comunitária Vida Nova. Então, gente, hoje, dando continuidade aos trabalhos aos domingos, né? Hoje coube a responsabilidade a mim para fazer a exposição. Mas antes da nossa exposição, vamos fazer a nossa prece. Eu convido a todos para nós assim fecharmos os nossos olhos, levando assim os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, agradecendo pela oportunidade que todos nós estamos tendo nesta manhã, estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, pois aqui viemos buscar algo a mais para as nossas vidas, ensinamentos esses que vão nos dar a oportunidade de aprendizado para a continuidade da nossa jornada, da nossa escalada evolutiva. Esses aprendizados vão nos fortalecer cada vez mais na fé, na esperança, no amor, para nós seguirmos em frente, buscando cada dia mais a nossa melhora, e assim que nós vamos melhorando, podemos estender aos nossos derredores, melhorar aqueles que nos acompanham, que estão junto conosco na nossa jornada. Divino Mestre Jesus, pedimos assim o vosso amparo, a vossa luz, as inspirações necessárias para transmitirem esses ensinamentos com bastante amor, com bastante carinho. Que a sua luz, a sua paz, o seu amor esteja com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, gente, hoje então, dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos falar de espíritos errantes. Nós já começamos domingos atrás aí, né? Nós falamos da questão 223, 224, né? Então, hoje nós vamos falar da 225 a 228. Aí a gente encerra esse subtítulo, né? Que são espíritos errantes. Então, na questão 225, Allan Kardec pergunta aos espíritos: a erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos? Por erraticidade, nós compreendemos que são os espíritos que permanecem no mundo espiritual enquanto aguardam uma nova encarnação. E a resposta que os espíritos nos dizem é a seguinte: se a erraticidade é por si só um sinal de inferioridade, responder que não. Porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório. Já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Então, se a erraticidade por si só é um sinal de inferioridade, não. Né? Porque lá existem espíritos de diversos graus. Né? A erraticidade, no dizer do livro dos Espíritos, não constitui, então, um estado de inferioridade. É como no plano da Terra, é como nós aqui estivermos encarnados. Né? Existem almas de todas as qualidades, de todos os graus, né, aqui na Terra. Desde o homem primitivo até o missionário de Jesus. Todos juntos, no mesmo plano, mas cada qual vivendo o seu mundo peculiar, a sua situação espiritual. É como nós estamos aqui, né? Cada um num degrau. Todos nós estamos juntos, né? Mas cada um com a sua particularidade, cada um com o seu estado evolutivo, caminhando, né, na sua jornada. Então, existem almas aqui de todas as qualidades, de todos os graus. A encarnação, como já foi falado, é um estado transitório.
limitado pelo desgaste natural que sofre o corpo, para nos dar uma nova oportunidade, uma outra oportunidade. Então, como já foi falado, a encarnação é um estado transitório. Quando o nosso corpo se desfalece, né, nós, pela misericórdia divina, vamos ter outras oportunidades de voltarmos aqui, né, para a nossa continuidade. Com a desencarnação e a reencarnação, essas nossas idas e vindas, passamos por transes, por êxtases, que nos despertam valores guardados no centro da vida. Esses êxtases e esses transes são emoções, gente, que nos levam à necessidade de melhorar. Quando nós fomos indo e vindo, nós sentimos essa necessidade, essas emoções que nos tomam conta, nos levam à necessidade de nos melhorarmos, buscar cada dia mais essa nossa melhora. Ao passo que, se demorarmos em demasia em aproveitamento da sublimidade oportuna da carne, se nós demorarmos para nós termos uma outra oportunidade de estarmos aqui para a nossa continuidade, nós vamos fazendo o quê? Nós nos acomodaremos. E os dons ficarão adormecidos no nosso coração, na nossa vida. Sempre a gente pensa assim, bom, vamos deixar para amanhã, né? Amanhã eu faço. Depois eu faço. Nós precisamos pensar nisso, que a nossa necessidade de estar aqui é a evolução. Nós precisamos buscar ela dos melhores, não nos acomodarmos, né? Buscar essa nossa evolução. As mudanças em tudo nos levam ao aperfeiçoamento espiritual. As nossas mudanças, a nossa continuidade aqui, né, nos leva ao nosso aperfeiçoamento. Nos dá essa oportunidade de nós melhorarmos cada vez mais, nos aperfeiçoarmos aqui. Se bem que verificarmos, nós mudamos de minuto a minuto. A cada minuto nós vamos mudando, nós vamos nos transformando. O que fomos ontem é diferente do que nós somos hoje. As diferenças são leves, imperceptíveis até, mas o bom observador notará essas transformações do nosso dia a dia. A erraticidade, para tornar esse ensinamento bem eficaz entre nós vamos falar novamente. Tornamos a falar, para melhor ficar gravado em todos os nossos corações. Não caracteriza o estado de inferioridade. Não são de estado de espíritos inferiores. Nela se encontram diversas colônias espirituais, postos avançados de socorro, para receber e instruir todos os espíritos recém-vindos da matéria. Então a erraticidade é lá, onde nós voltaremos para lá, né, para aguardar uma nova encarnação, e somos recebidos, né, por esses abnegados trabalhadores lá, para nos acomodarmos lá e buscar ao tempo necessário essa nova encarnação. Aqueles mais endurecidos, sabemos, né, que nós somos o que somos, tanto aqui como no mundo espiritual. Aqueles mais endurecidos acomodar-se-ão em lugares compatíveis com os seus sentimentos, sem, entretanto, ficarem órfãos da bondade do Criador. Eles vão ficar lá em lugares como compatíveis com o que eles são, mas, né, não estão órfãos, né, da bondade do Criador, pois sempre receberão, por misericórdia, a visita dos benfeitores da verdade e do bem comum. Quem assistiu o filme No Nosso Lar vê bem isso, né? Que tinha espíritos lá, clamam por socorro, esse socorro vem. Então, na questão 226, poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Allan Kardec fez a pergunta aos espíritos, e eles responderam: sim,
com relação aos que têm que reencarnar. Com aqueles que têm que reencarnar, podemos dizer que são errantes. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses não são errantes. Esses se encontram no seu estado definitivo. Que um dia nós vamos chegar lá, né, Sabrina? Nesse estado de espíritos, que nossa qualidade definitiva lá, espíritos puros. Não sei quando, né? Mas nós vamos chegar lá. Aí Allan Kardec vem complementar esse ensinamento. Diz, no tocante às qualidades íntimas, a qualidade íntima de cada um, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Então nós podemos nos considerar como uma escada. A cada degrau que você vai subindo é uma ordem, então você vai se purificando até chegar a espírito puro. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligado ao corpo. Errantes, isto é, sem o corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de reencarnação, a não ser em missão. Espíritos errantes são aqueles que se encontram em condições tais ainda que precisam de voltar à carne para as devidas reformas morais. Então são os espíritos errantes. Né? Quando nós formos para lá, nós vamos ter que ficar como errantes, né? Pois ainda temos muitas coisas a fazer, né? Temos muitos débitos a pagar, precisamos fazer muitas dessas nossas reformas morais, né, gente? E no mundo físico eu encontro analogia, uma semelhança, né, de sentimentos, porque a grande maioria deles que se encontram encarnados são almas com fortes tendências para a maledicência. Nós vemos, né, quantas pessoas más não existem, né? Tem fortes tendências para as guerras. Se não tivesse, não existiriam tantas guerras que nós vemos, né? Para o ódio, para a inveja e o ciúme, e também para o orgulho e para o egoísmo. Pois ainda nós estamos nesse planeta de provas e de expiações, sujeito a todas as vicissitudes, né, do ódio, do rancor, do egoísmo. Ainda fazem parte do planeta Terra, que ainda já está começando a sua regeneração. O espírito puro não precisa mais de reencarnar no mundo terreno. Perde essa condição inferior, pois a sua consciência se encontra em tranquilidade e seu coração vibra o amor em todos os momentos. Então são os espíritos puros, né, que eles já não precisam mais se reencarnar aqui no mundo terreno, como nós já falamos. O espírito que está estagiando na carne, já desperto, nós, né, estamos aqui despertos, né, passando, né, por essa oportunidade que nós temos, compete de ajudar aos outros que lhe estendem as mãos em busca de socorro. Será que nós não podemos estender a mão àquele que nos procura? Para ajudar, para um socorro, né? Por que negar uma palavra de conforto, de esperança aos que sofrem? Por que negar, né? Nós precisamos ajudar aqueles que estão batendo as nossas portas para esta ajuda. Por que negar o pão e a veste aos famintos e aos nus? Precisamos ajudar, né? Se nós estamos aqui estagiando aqui, né, nós estamos nessa passagem, nós precisamos nos melhorar ajudando esses nossos irmãos. É o nosso dever afinarmos com o amor. Aquele amor que desconhece barreiras e avança em todas as direções para servir sem especular e ajudar sem exigir. Ajudar. Fazemos essa nossa caridade, essa nossa ajuda, esses irmãos que batem as nossas portas para
que eles se melhorem um pouco, né? Aliviarem sobre o sofrimento deles. Precisamos seriamente pensar nisso. Na questão 227, Allan Kardec pergunta: de que maneira os espíritos errantes se instruem? Sem dúvida, eles não o fazem do mesmo modo que nós. Né? Vamos ver o que os espíritos responderam. Estudam e procuram meios de se elevar. Com toda certeza. Eles estudam e procuram os meios de se elevar. Então, quando nós estivermos lá, nós vamos precisar estudar, né, para nos melhorar, né? Como nós fazemos aqui, estudarmos. Veem, observam o que ocorre nos lugares onde vão, ouvem os discursos dos homens doutos, dos homens que têm muitos conhecimentos, os conselhos dos espíritos mais elevados, e tudo isso eles incutem, eles inspiram ideias que antes não tinham. Eles procuram essa instrução, né? Ouvem o discurso das pessoas que têm muito conhecimento e também os conselhos dos bons amigos espirituais. Então, eles se instruem, sim, né? Sem dúvida. Eles se instruem na vida espiritual em cursos intensivos e no próprio trabalho em colônias espirituais, bem como junto aos homens instruídos da Terra. Então, gente, eles se instruem e muito. Tem cursos, né? É como se fosse que nós estivéssemos numa escola, numa faculdade, né? A instrução está ali, né? Quem assistiu o filme no nosso lar? Não tinha os trabalhos espirituais lá, não tinha as colônias que se juntavam no trabalho? É isso. Eles se instruem, sim. Assiste muitos congressos dos seres humanos, anotam coisas e se interessam por todas as inovações que fazem no planeta. Eles se interessam pelas inovações que passam aqui no nosso planeta. Por quê? Porque eles precisam estar afinados com o nosso planeta para uma próxima oportunidade voltarem aqui. Tem que estar afinizados, né? Assiste a muitas reuniões humanas onde tomam parte de grupos de espíritos com intenções elevadas de aprender com eles. Vocês pensam que nós estamos aqui, são nós aqui encarnados? Quantos irmãos nossos estão aqui buscando o mesmo objetivo que nós, de aprendizado? Existem muitos. E, além do mais, pode ser que eles se formem em grupos de aprendizado. Por isso, gente, eles assistem essas nossas reuniões para buscar o seu aprendizado, para se afinizarem, né, com os ensinamentos. E isso é muito nobre aos olhos dos benfeitores do mundo espiritual. Vejam que bom, né? Quando a gente for para lá, nós lembrarmos, né, das nossas exposições aqui, e falar, nossa, foi falado lá que aprende mesmo. É verdade. E se instrui. Mas, sempre tem um mas aí também, né? Mas há espíritos errantes, sem a maturidade devida, que não se interessam pelo progresso e pela sintonia se acham ligados a almas da mesma índole, da mesma sintonia, onde escapa o interesse de servir e de aprender. Muitos, né? Preguiçosos. Em todo lugar. Né? Em todo lugar existe. Até quem diz, não, amanhã eu vou lá. Mas tem esses espíritos que têm, sem aquela maturidade do aprendizado. O Bolsonaro falou, preguiçosos mesmo. Quando falamos que a Terra é uma universidade de Deus, é porque nela se encontram grandes almas
que vieram trazer a luz do saber e a prática do amor. Né? Sempre tem almas que vêm aqui, né, para nos trazer essa luz do saber e do amor. A Terra é, pois, uma cópia pálida, né, do mundo espiritual. As almas que têm os olhos para ver encontram celeiros de bênçãos no que diz respeito à instrução. Né? Nós aqui também nos instruímos, né? Mas essa é uma cópia pálida de lá. E os que têm ouvidos para ouvir acumulam dádivas imensuráveis na consciência, onde pode e deve participar o coração. Então a Terra é uma cópia bem pálida. Quem se encontra na Terra, movendo-se em um corpo de carne, que agradeça a Deus pela oportunidade valiosa. É que nós precisamos fazer, que nós estamos aqui, né, nos movendo nesse corpo, agradeçamos a Deus pela oportunidade que estamos tendo. Vamos agradecer. E faça tudo para compreender as leis que regem o campo fisiológico do nosso organismo, do nosso corpo, conservando-o com saúde e bem-estar. É nosso dever, né? Estarmos aqui, que é a casa do Espírito, para estar em ordem para a continuidade dessa nossa jornada. Quanto mais tempo viver no campo da carne, quanto mais tempo nós passarmos aqui, mais possibilidade terá o Espírito de aprendizado. São 70, ou média, ou 80 anos hoje em dia, né? Precisamos aproveitar esse tempo que nós estamos aqui, cuidar bem desse nosso organismo aqui, para viver mais e aprender mais. (228) Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Allan Kardec perguntou para eles. E eles responderam. Com o invólucro material dos espíritos elevados, as paixões mais, eles deixam as paixões más e só guardam o bem. Então, os espíritos mais elevados, quando eles estão aqui com o invólucro material, eles só têm as boas, né? Guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, eles as conservam, pois do contrário, pertenceria à primeira ordem, né? Então, os espíritos responderam com bastante clareza, né? Então, o espírito elevado, quando toma um corpo humano por missão, sob a influência de Jesus Cristo, quase sempre recebe a herança moral da família. E sempre vão lá receber a herança moral da família. Entretanto, a sua pureza moral lhe dá qualidades e forças no sentido de se livrar de todas as influências negativas. Então, ele conserva a herança moral da família. Mas a pureza dele lhe dá essa oportunidade de ele vencer a batalha. Porque a batalha do dia a dia é uma luta constante, em que ele sai sempre vitorioso. Por quê? Porque ele já é puro, uma pureza e tem todas as purezas da família. Podendo ser comprovado pelas vidas dos grandes missionários que estiveram aqui na Terra. Quantos missionários nós tivemos aqui na Terra? Vários, né? Chico, Gandhi, Madre Teresa e tantos outros. Há muitos espíritos que, quando partem do mundo físico, levam para o espiritual as paixões que viveram na carne. Então, são os espíritos inferiores, que em muitos casos lutaram para abandoná-las. No seu dia a dia aqui, travaram essa luta, né, infindável. Porém, a evolução não lhes conferiu forças para a limpeza do coração e a estabilidade da sua consciência. Lutou, mas ele não conseguiu. Todavia, eles não perderão outras oportunidades, né, que sempre virão em nome da bondade de Deus. Então, esses espíritos inferiores, eles levam lá com eles, né, mas eles
lutaram, não conseguiram a sua melhora. Então, a bondade divina fazem que eles estejam novamente aqui, de reencarnações e reencarnações. Lembra que Jesus disse? Nenhuma das minhas ovelhas se perderá, disse Jesus. Os espíritos, mesmo no mundo espiritual, têm campo propício para domar as suas paixões. Depende da boa vontade de quem deseja dela se livrar. Então, gente, lá no mundo espiritual existe, né? Para que eles possam também domar as suas más inclinações, as suas paixões. As riquezas e as misérias que nos acompanham depois do túmulo são as nossas ações, o nosso dia a dia. A vida que levamos, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Que devemos perdoar os nossos ofensores enquanto estivermos com eles a caminho. Quando nós estivermos aqui a caminho, vamos perdoar os nossos ofensores, pois o perdão traz oportunidades inúmeras para a aquisição de outras qualidades espirituais, como o amor e a caridade. Perdão, gente. Esquecer o orgulho e o egoísmo já é um passo de luz em busca da perfeição que tanto nos interessa. Esse orgulho e egoísmo é a nossa chaga, né? É a que está ali nos cutucando sempre, né? Nós precisamos, né, esquecer esse orgulho e egoísmo na busca da perfeição. Mas ainda somos imperfeitos, lutando no nosso dia a dia para a nossa melhora, né? É a batalha do nosso dia a dia. O espírito elevado, mesmo que renasça em meios de ignorantes e distante da chamada civilização humana, deixa-se conhecer pela pertinácia, pela perseverança. No modo de viver do dia a dia, ele conhece e sente as leis naturais. Vou citar aqui o exemplo, numa família renasce uma pessoa lá, essa família vive com drogas, um monte de coisa. Mas essa pessoa não. Esse está longe, mas ele está lá perseverante. Sai vem vencido dessa batalha. Ele vence essa batalha. Observamos a nossa vida, analisamos o que fazemos do tempo que nos foi confiado. Precisamos analisar o tempo que nos foi confiado. O que nós estamos fazendo, né, desse tempo que nos foi confiado, dessa encarnação? Se temos tendências para algumas das paixões que o mundo coleciona, varramos-las. No sentido, pega a vassoura mesmo e sai varrendo mesmo. Vamos varrer dos nossos caminhos e colocamos em seus lugares os preceitos, os ensinamentos de Jesus, esforçando-nos para vivê-los com alegria, de modo que a fraternidade pura seja o nosso clima de todos os segundos. É pegar a nossa vassourinha e começar, né, a fazer a nossa limpeza, para que nós possamos viver nosso dia com bastante alegria, né? Então, gente, se a vassoura está lá encostadinha, né, uma ferramenta sem uso, vamos lá, né, usá-la. Vamos varrer esse orgulho, esse egoísmo, as más tendências distantes de nós e colocar no lugar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Bem, gente, esse é o que eu tinha passar para hoje. No próximo domingo que nós estivermos aqui, vamos falar dos mundos transitórios. Muito obrigado a todos, né? Obrigado aos nossos irmãos internautas. Será que ela tem